COP30 começa no Brasil. Vamos entender exatamente quais são os principais desafios, a proposta do governo brasileiro e a ausência dos Estados Unidos, um dos países, se não o país mais importante para a questão climática internacional. Enquanto isso, CELAC, América Latina e União Europeia assinam uma resolução condenando as ações imperialistas na região do Caribe e, por incrível que pareça, a Venezuela não assina. Por que será, hein? O governo americano está cada vez mais próximo de finalizar o seu shutdown, ou seja, a paralisação da economia do país, o que pode recuperar a popularidade do Trump. Até porque ele promete dividendos extraordinários para toda a população norte-americana de US$ 2.000. Falar um pouquinho também, galera, sobre notícias vindas da mídia americana com informações de Israel e Irã, que a guerra entre Irã e Israel está cada vez mais próxima da sua volta, enquanto estoura um escândalo gigantesco de corrupção na Ucrânia, que pode respingar, claro, no governo Zelensky e afasta ainda mais o país de uma integração com a OTAN e também com a União Europeia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção que você não pode perder essa oportunidade, hein? A Insider, que tem as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil, está em Black Friday, sim, galera, em todo mês de novembro. Se você utilizar o meu cupom Prof. Ricardo BF de Black Friday, você tem acesso, se for a sua primeira compra, a 20% de desconto. Se você já for cliente ali velho de guerra, a 15%. Mas calma, porque somado com os descontos que já existem no site, pode chegar a 50% de desconto para você ter acesso às melhores roupas do Brasil. Galera, essa aqui, por exemplo, a Tech T-shirt. Super simples, tá? Galera, não preciso nem dobrar nem nada, porque você amassa. Depois, só com o calor do corpo, ela já vai desamassando. E eu tenho, por exemplo, as camisetas Hayley também, que são sensacionais. Elas são um pouco mais formais, mas também não tão formal assim, né? E tem aquele meio termo sensacional. Tem as camisetas, por exemplo, que são as Core T-shirt, que tem a gramatura um pouco mais grossa, para quem tem aquelas marquinhas no corpo, tem umas forminhas ali a mais, né? Ela é legal pra você dar aquela escondida, né? Caso você tenha vergonha de algumas gordurinhas ali a mais sobrando, cara. Sensacional, tá? E você tem peças de todos os modelos, todos os tamanhos, cores, enfim, tanto masculino quanto feminino. Só que, se você entrar, vou deixar aqui na descrição pra vocês, ó, no grupo de WhatsApp que eles têm, eles vão lançando ali promoções exclusivaças. Então eles dão assim, Tech T-shirt com não sei quanto desconto, cueca não sei quanto desconto. Cara, você usa o meu cupom, os descontos que já existem, mais essas mega promoções que saem, de verdade, é uma oportunidade sensacional para você antecipar suas compras de Natal, ou para renovar o seu guarda-roupa, ou se você não conhece, tá vacilando, hein? Conheça as roupas da Insider. Eu tenho certeza que se você começar a utilizar, você não para mais. Meu guarda-roupa é total Insider, tá? Para os homens, inclusive, galera, recomendo, tá? As cuecas, olha, sensacional, tá? Então, ó, vou deixar para vocês o link na descrição, cupom Prof. Ricardo BF, e não perde essa oportunidade de ser um cliente da Insider, você não vai se arrepender. Aproveita a Black Friday, hein, galera, que os estoques eles são limitados. Belezinha? Tamo junto, os Insider. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. E se liga, hein, galera, promoção da Insider, melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil, Black Friday, aproveita o link na descrição. Você tem acesso ao WhatsApp exclusivo com ofertas para você, além do meu cupom que já garante um desconto sensacional, galera, pode chegar até 50%, hein? Então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, começou hoje, de maneira oficial, claro que já tinham pré-reuniões e tal, a cúpula da COP30. Só trazendo um breve histórico aqui para vocês, a gente começa de fato a discutir como o homem pode estar alterando a questão climática internacional em 70, na Conferência de Estocolmo, só que, convenhamos, galera, Guerra Fria era outro momento, haviam preocupações muito maiores, ninguém liga muito de fato. Na década de 80, a gente não fala tanto sobre questões de mudanças climáticas, mas sobre questões relacionadas ao buraco da camada de ozônio. A gente tem a Convenção de Viena, o Protocolo de Montreal. Agora, sobre a questão da interferência humana na temperatura global, eu diria que a reunião mais importante foi a Rio 92, que estabelece, por exemplo, que o desenvolvimento sustentável, ou seja, a gente tentar utilizar sim os recursos naturais, mas sem comprometer as gerações futuras, que estabelece, por exemplo, que teriam que acontecer reuniões periódicas, que seriam as conferências entre as partes, ou as COPs, que começam em 1995, por isso esse ano, né, a COP30, uma vez por ano. E a tendência de reduzir as emissões de GES,
os gases de efeito estufa, que fazem com que na década de 90, em 97, haja assinatura do Protocolo de Kyoto na COP3, são uma das principais consequências. Mas percebam, o mundo ele começa a se ligar que talvez seja importante estabelecer reuniões periódicas, anualmente falando, que seriam as COPs. Esse ano, a 30ª COP, a COP30, está sendo sediada no Brasil. O Brasil colocou em Belém, justamente por estar numa região que tradicionalmente é uma área de floresta amazônica, e o Lula falou que isso foi assim uma questão muito simbólica. E sendo sincero, cara, eu também acho que é um ponto importante. Poxa, você tem um simbolismo ali interessante, tá no meio da floresta amazônica, com a presença de povos originários. Vamos tentar ouvir, né, a sociedade brasileira, os povos ali que estão sofrendo mais com os impactos da natureza. Acho que é importante ter essa participação da sociedade civil. Mas indo já para a parte política da coisa, professor, houve superfaturamento, você não tem infraestrutura adequada, o preço do salgado está custando não sei quanto, o governo, por exemplo, congelou, né, informações sobre as estadias, só vai divulgar sabe sei lá quando. Cara, tudo isso é verdade, tá? Não estou passando pano para as questões políticas e para eventuais excessos que possam ter acontecido, porque isso é péssimo e óbvio que isso deve ser combatido, mas meu canal não é sobre política, meu canal é sobre geopolítica. Eu vou analisar a parte geopolítica da coisa. Não estou passando e odeio casos de uso ou mau uso do dinheiro público, tá? Deixando bem claro aqui para vocês. Mas focando, cara, no que interessa para o nosso canal, que é a parte geopolítica da coisa, o que o Brasil está tentando fazer com essa COP30? O Brasil fala que são 3 pontos mais importantes. A transição energética, lembrando que o Brasil tem um grande desafio para tentar convencer o planeta de fazer essa transição energética, porque eu diria que os sinais que o Brasil demonstrou nos últimos anos não vão exatamente a esse encontro. O Brasil, para quem não sabe, hoje faz parte da OPEP+. OPEP+. A OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, se organiza enquanto um cartel que tenta combinar preços e cotas de produção para manipular o preço dessa commodity no cenário internacional. O Brasil hoje, fazendo parte da OPEP+, não é obrigado a seguir as delimitações do que a OPEP fala de cotas de produção e tal, mas o Brasil não tem direito de voto também para saber quanto que os países podem ou não podem produzir. Fazer parte da OPEP+, é como se você pudesse participar da reunião, dar os seus pitacos, mas não é obrigado a seguir as resoluções da organização. Professor, o Brasil quer liderar a transição energética e está ali participando de um grupo do cartel de petróleo internacional. O Brasil fala que está nesse grupo para tentar ou falar para os países sobre energia verde. Cara, vamos ser sinceros, eu acho, né, que é um pouco difícil. O Brasil imaginou, né, numa reunião Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos. Ô, país, você já ouviu falar de etanol? Já ouviu falar de hidrogênio verde? Não sei, né? Para mim parece um pouco estranho, mas é o argumento que o Brasil utiliza, tá? O Brasil também, lembrando, acabou de sair a liberação para as pesquisas que podem acabar combinando com a exploração da margem equatorial. Se o potencial de fato for estabelecido que o Brasil acha que tem, isso pode fazer com que o Brasil praticamente dobre essa capacidade de produção de petróleo, fazendo com que nós sejamos o 4º maior produtor de petróleo do planeta, só sendo superado pela Arábia Saudita, pelos Estados Unidos e pela Rússia. Falar em transição energética? A Marina Silva, que é a nossa ministra do Meio Ambiente, garante que os países hoje, eles têm que saber que uma parte desse saldo aí dos recursos energéticos tem que ser investido em transição energética. Só que daí já lança um outro desafio para vocês. Toda vez que a gente opõe questões econômicas e questões ambientais, qual vocês acham que sai privilegiado, sai fortalecido? Trago para vocês, por exemplo, não sei, né, há quanto tempo vocês estão acompanhando geopolítica, quando o governo Macron ele se elegeu enquanto presidente, ele prometeu fazer um fundo para a transição energética. Ele colocou um imposto a mais em cima dos combustíveis para fazer com que todo o dinheiro a mais arrecadado fosse investido no fundo, para mudar a matriz energética francesa para uma energia mais limpa. E aí, a população francesa gostou de pagar mais no combustível, gerando inflação, aumentando o custo do frete, o preço da energia, para fazer essa transição energética? Não, né? Ele teve que voltar atrás depois de intensos protestos com os chamados coletes amarelos. O Brasil vai conseguir fazer com que os países se convençam dessa pauta em plena crise econômica internacional? Mas o Brasil fala que é um dos objetivos.
O Brasil fala também de financiamento climático para os países em desenvolvimento, que é um ponto importante. É muito difícil você conseguir convencer que os países tenham práticas mais sustentáveis, principalmente os países mais pobres. Enquanto você tem desertificação, mau uso do solo, queimadas, pô, se você não tem acesso a saneamento básico, informação básica, acesso à saúde, educação, então talvez melhorar as condições de vida fosse um dos princípios para depois discutir questões climáticas internacionais. O Brasil também fala que quer fazer um fundo de florestas, o seu chamado TFFF, e vai fazer um chamado mapa do caminho, ou seja, identificando medidas que devem ser adotadas para fazer todas essas grandes transformações. O mapa do caminho talvez seja o grande objetivo do Brasil, junto com esse fundo de florestas. O Brasil pretende arrecadar na casa de centenas de bilhões de dólares como uma forma de investimento, e aí todos os países tropicais que preservarem as suas florestas vão ter parte dos lucros, dos dividendos desses investimentos que vão ser gerados por esse fundo de florestas. Parece interessante. Por enquanto, Noruega, Brasil, Indonésia, a França, alguns outros países, né, a Portugal também, mas com contribuições menores. A China, por enquanto, não contribuiu, a Alemanha também não contribuiu, o Reino Unido também não contribuiu, mas o Brasil espera arrecadar uma grana considerável para manter essas florestas de pé. Esses são os principais desafios. Além disso, o próprio Lula falou no discurso de abertura que a COP30 vai ser a COP da verdade, já que na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam ódios e espalham o medo, atacam instituições, a ciência e as universidades. É um momento de impor uma nova derrota para os negacionistas. Novamente, não houve uma fala direta em relação ao Trump, mas agora convenhamos que muito possivelmente é uma crítica ao governo americano, né? Ah, os negacionistas, manipulação de algoritmos, pô, cara, quem é dono das redes sociais, né? Quem teve aí o Elon Musk como um dos seus secretários, né? Então, não foi falado, mas muito possivelmente é uma crítica aos americanos, até pela questão do multilateralismo. Depois o Brasil falou que seria muito melhor colocar 1,3 trilhão de dólares para amenizar as questões climáticas do que os 2,7, por exemplo, que foram gastos nessa guerra. Vale lembrar que hoje, o principal acordo que guia uma tentativa de reduzir as emissões de gases de efeito estufa é o Acordo de Paris, assinado em 2015, que tenta fazer com que o clima do planeta não aumente uma temperatura maior do que 1,5 grau em relação aos níveis pré-industriais e no máximo 2 graus, porque aí seria o ponto de não retorno, ou seja, não há mais o que ser feito. Por enquanto, os países fizeram as suas NDCs, que são metas climáticas, e 100 países enviaram essas metas. Só que essas metas hoje, elas cobrem só 30% das emissões mundiais de gás carbônico, ou de outros gases, né? E se todas as metas forem de fato atingidas, o que eu acho bem difícil, isso reduziria só em 4% as emissões do planeta. Lembrando que os cientistas alegam que é necessário controlar pelo menos 60% para estabilizar as questões climáticas internacionais. Ou seja, estamos muito longe dos objetivos. Será que em plena crise econômica internacional, o Brasil vai conseguir convencer os países desenvolvidos, passando momentos de transformações políticas, tal, a fazer esse fundo de financiamento internacional? Eu particularmente acho bem difícil, até porque, querendo ou não, os Estados Unidos têm um peso muito importante. Os Estados Unidos não estão participando da COP. Isso está sendo usado até internamente. O Gavin Newsom, por exemplo, o governador da Califórnia, falou que é uma vergonha para os Estados Unidos não cooperarem com as questões climáticas. E o Trump usa isso como uma retórica bem nacionalista, alegando que essa pauta é uma pauta mais globalista, que são grandes magnatas internacionais que querem acabar com a soberania dos estados, utilizando o argumento climático e por isso não participa dessas cúpulas internacionais. Ou seja, a COP, do ponto de vista de representação política, eu acho que ela vai ter grandes dificuldades para conseguir atingir os seus objetivos. E você, cara, acha que a COP vai conseguir dar certo dessa vez? Deixa aí nos comentários. Além disso, Gara, tivemos também uma declaração que foi feita por 58 das 60 nações que fizeram parte da cúpula CELAC e União Europeia, alegando que você tem que manter o respeito à soberania à região do Caribe. E claro que tudo isso acontecendo em meio aos ataques ou tentativas de ataques, né, possíveis ataques dos Estados Unidos contra embarcações ali na Colômbia, na Venezuela, e até mesmo com operações secretas da CIA na Venezuela. A própria Venezuela falou isso e os Estados Unidos admitiram que existem essas operações. A carta que foi destacada, né,
fala que todas as nações ali condenam o uso da força ou qualquer ação que não esteja em conformidade com o direito internacional e a Carta da ONU, mas não cita nem o nome Trump nem Estados Unidos. Até porque a gente sabe que hoje, grande parte dos países da América Latina são países que têm um alinhamento maior com o governo americano, seja a Argentina, seja o Paraguai, seja o Equador. Então, até para que eles assinassem a carta e aumentasse a representatividade, você tira o nome dos Estados Unidos da jogada. Só que, por incrível que pareça, Venezuela e Nicarágua, que é comandado pelo Daniel Ortega, não assinaram essa carta. Professor, por quê? Mas ele não defende a soberania da América Latina? Então, defende, né? Só que a grande questão é que a Nicarágua e a Venezuela foram contra um dispositivo que foi colocado também, que condenava as ações da Rússia na guerra Rússia-Ucrânia. E é claro, né, que Venezuela e Nicarágua têm uma proximidade maior com o Putin e não quiseram assinar essa carta. A própria Kaja Kallas, que é a representante das relações exteriores da União Europeia, falou que só se pode fazer uso da força por legítima defesa ou decisão do Conselho de Segurança da ONU. Qualquer coisa que fuja disso está errado e deve ser combatido pelos membros. Mas, novamente, galera, eu não acho, né, que o Trump ele vai se importar tanto com uma declaração feita pela União Europeia e pela CELAC. Enfim, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, até porque o USS Gerald Ford, o maior porta-aviões dos Estados Unidos, tá chegando na região do Caribe, hein, galera? Tá chegando. Além disso, tivemos também uma notícia importante e positiva para o governo americano. O shutdown, ou pelo menos o fim dele, está cada vez mais próximo. Para quem não sabe, o shutdown é quando o poder executivo, ou seja, o presidente, não entra em acordo com o poder legislativo, ou seja, com o Congresso dos Estados Unidos, e isso acaba fazendo com que o orçamento não seja liberado. Então você não consegue pagar as contas, só que imagina, tudo que está ligado ao órgão federal americano, às contas públicas, aos trabalhadores, enfim, nada disso hoje está funcionando nos Estados Unidos. Um dos maiores exemplos é justamente o setor aeroviário dos Estados Unidos, que você já teve uma paralisação de uma série de voos, principalmente próximo da capital, Washington DC. O Trump falou que os trabalhadores desses voos devem voltar imediatamente. Não está ameaçando punir quem não trabalhar, mas está falando que pode dar um bônus próximo de US$ 10.000 para quem não abandonar o seu posto de trabalho. Professor, e por que os caras não estão trabalhando? Porque eles simplesmente não estão recebendo. Assim, se você é um trabalhador federal e o país está em shutdown, você não recebe. Claro que a promessa é que quando houver a finalização do shutdown, o salário retroativo ele vai ser pago e agora, né, com a possibilidade até mesmo de um bônus. Mais áreas turísticas, planos de aviação, cara, tudo isso pode ser paralisado nos Estados Unidos. A grande questão do não acerto, eu já trouxe para vocês, está ligado ao governo americano, que não quis conceder aos democratas o direito de aumentar, ou pelo menos manter, alguns gastos relacionados ao Obamacare. Os Estados Unidos, o Trump alega que ele está num período de corte de gastos públicos e os democratas querem manter alguns programas sociais no setor de saúde que o Trump fala que só beneficia imigrantes indocumentados. A gente teve, dos 100 senadores, o mínimo, que é 60, aprovando a resolução. Isso quer dizer que 7 democratas concordaram, porque são 53 republicanos e 47 democratas. Mas com uma condição. Em dezembro, vai ser votado pelo governo americano a possibilidade de manter esses maiores gastos em saúde. Além disso, agora, como foi modificado alguns trechos pelo Senado, agora tem que voltar para a Câmara para ver se a Câmara aprova. Aí, se a Câmara aprovar, beleza, né? Finalmente teremos a finalização do shutdown nos Estados Unidos. Lembrando que a gente está já em 40 dias e o próprio Trump colocou que essa prerrogativa dos democratas de querer aumentar os gastos públicos, já, na verdade, vai gerar um lucro inesperado para as companhias de seguro de saúde e um desastre para o povo americano, já que é dinheiro do contribuinte que não fica na mão da população americana. Falando em dinheiro na população americana, o Trump já começa a colocar suas asinhas de fora, né? E aliás, galera, vamos ser sinceros aqui, cumprindo uma coisa que ele tinha falado que ia fazer. Lembrando que ele falava que a adoção dessas sobretaxas, do Dia da Libertação, dessas tarifas que foram aplicadas contra os países, era porque os países estavam se aproveitando dos Estados Unidos, mantendo balanças comerciais muito positivas na relação comercial com os americanos, e era o dinheiro do contribuinte dos Estados Unidos que estava indo para sustentar países lá fora.
Ele alega que agora, com essas sobretaxas, o dinheiro do contribuinte americano está ficando nos Estados Unidos com uma proposta de reindustrialização, tudo tal. Até porque todo esse dinheiro da sobretaxa vai para o Estado americano reduzir o déficit público para tentar melhorar a situação da dívida dos Estados Unidos, que é galopante, convenhamos, é galopante, não é do Trump, né, dos governos anteriores. Mas o Trump ele também contribuiu, até com The One Big Beautiful Bill. Um dos motivos que levou o Elon Musk a sair do governo é ele alegar que a dívida poderia aumentar com essa reforma econômica do governo Trump, mas ele fala que essas sobretaxas estão salvando a economia do país. E agora, como os Estados Unidos arrecadou dinheiro, ele promete pagar os dividendos, como se todo cidadão americano fosse um acionista do Estado. Esse dinheiro está na casa de, promessa do Trump, hein? $2.000 para cada cidadão americano, excetuando aqueles mais ricos. Professor, é tipo um Bolsa Família? Mais ou menos, né? A ideia é que esse dinheiro arrecadado, e o próprio Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, falou isso. Poxa, o Trump falou em $2.000? Legal. Só que saibam que $2.000 pode ser pagos de várias maneiras diferentes. Entende? Se o Estado ele arrecada uma grana baseada em sobretaxas, ele pode fazer políticas públicas ou ele pode devolver esse dinheiro para a população. É o que geralmente os mais liberais chamam de imposto negativo, porque a sociedade americana está pagando imposto, inclusive porque as sobretaxas fazem com que os produtos entrem mais caro na sociedade americana. Esse dinheiro está indo para o Estado. O Estado está pegando esse dinheiro e está devolvendo para a população. Isso se os $2.000 foram devolvidos na mão mesmo, né? Não através de medidas do programa, do Estado. Então a gente tem dois tipos de pensamento. Ou o Estado fazendo programas sociais, com o Estado criando, sei lá, estatais, distribuição de renda, auxílios, etc. Ou devolver na mão da população, que seria uma vertente, né, um viés mais liberal. Independente, cara, se isso vai dar certo ou não, porque algumas mídias americanas, fazendo ali os cálculos, falaram que pela informação que o Trump colocou, o dinheiro arrecadado com essas tarifas, com essas barreiras alfandegárias, não vai ser suficiente para estar 2.000 na mão de cada população americana, cada uma das pessoas, mesmo quem seja a população mais pobre, não ficou exatamente explícito quem são os mais pobres para o governo Trump, mas, e também a gente sabe que o Trump está num período de queda de popularidade, somente 37% de aprovação. E convenhamos que $2.000, cara, é dinheiro, hein? É dinheiro. Então isso pode estar sendo visto como uma medida populista para aumentar a popularidade do governo americano. Além disso, cara, notícias importantes também sobre o New York Times delegando que existe uma guerra cada vez mais próxima entre Israel e Irã. Por quê, professor? Já não teve a guerra entre os dois? Teve, né? A chamada Guerra dos 12 Dias. Mas a questão é que a Guerra dos 12 Dias, e eu inclusive falei isso pra vocês, quem é velho de guerra aqui do canal pode ver, ela não saiu exatamente com o vencedor. E novamente, eu até entendo que Israel colocou muito mais derrotas, que você não teve ataques muito efetivos do Irã contra Israel, o programa nuclear iraniano ele foi afetado, vários cientistas do programa nuclear iraniano eles morreram, os ataques de precisão, a inteligência israelense, tudo isso eu sei, tá? Os bombardeiros ali B-52 que destruíram parte, pelo menos, né, das instalações nucleares, eu sei. Mas o que conta muito numa guerra é a narrativa. Eu posso contar a mesma questão falando pra vocês que vê como dá pra você mentir falando a verdade, né? Quando Israel atacou o Irã, sabe o que o Irã fez? Respondeu, disparando mísseis contra o regime sionista israelense. Além disso, quando os americanos foram lá e dispararam os bombardeiros B-52, sabe qual foi a resposta do Irã? Atacou base militar no Catar. Além disso, o programa nuclear iraniano não foi comprometido. O urânio enriquecido continua. Aliás, o regime iraniano continua também. Ayatollah Khomeini está aí, o presidente Pezeshkian está aí, o Irã continua mantendo relações econômicas, militares, geopolíticas com Hamas, Jihad Islâmica, Hezbollah. E aí, qual foi a vitória que Israel fez? Qual foi a mudança que Israel fez no regime iraniano? Falei alguma mentira? Não. Eu disse meias verdades, né? Por exemplo, o Irã, ele realmente atacou, por exemplo, a base de Udeid, mas avisou os Estados Unidos que iria fazer e foi um ataque, agora convenhamos, pouquíssimo emblemático, né? Mais ou menos assim, ó, Estados Unidos, eu tenho que dar uma resposta, tá? Porque vocês atacaram minhas posições militares, tenho que responder aqui para a população, ó. Vou fazer um ataque no Catar, essa hora, essa aqui vai ser a coordenada geográfica. Vocês estão prontos para se defender? Vocês retiram os militares que estão aí na base militar do Catar? Beleza. Inclusive o Irã também, depois até negociando com o Catar, meio que se desculpando, tal, por ter atacado instalações. Mas fez o ataque, entende? Então você pode vender a guerra de qualquer jeito. A narrativa é o que importa, ainda mais nesse mundo da pós-verdade.
A gente sabe que as sanções contra o Irã, elas foram reestabelecidas, além dos Estados Unidos voltarem com as sanções, a Alemanha, a França, os países europeus voltaram a também sancionar o Irã, o que irritou demais o regime iraniano. As instalações nucleares de Isfahan, Fordow, Natanz, elas foram atacadas, mas convenhamos que até hoje a gente não sabe quais foram os reais impactos, aonde está o urânio enriquecido. As instalações foram destruídas? Lembra que eu trouxe para vocês que houve até discordâncias dentro do próprio Pentágono. Hoje existe uma mudança no que pode se vincular da mídia americana de informações vindas do Pentágono, com os militares, a mídia americana alegando censura, porque informações não podem ser divulgadas sem passar pelo crivo do Pentágono, também por conta dessa divergência de opiniões, alegando que o ataque americano foi mal sucedido. Cara, não sei, é difícil a gente saber quais foram os reais, ou qual foi o impacto no programa nuclear do país. A gente sabe que a Rússia assinou um acordo de cooperação com os iranianos, a China tem um apoio também com o regime do Irã, e as palavras públicas sobre o programa nuclear iraniano do Irã é que o programa vai ser restabelecido. Eles não fazem para fins bélicos, é o que eles alegam, por que eles têm que parar? Então, assim, o Irã está voltando a enriquecer urânio, existe acordo com a Rússia, o Irã não se considera, pelo menos geopoliticamente falando, um derrotado da guerra, e foram palavras públicas do Trump e de Israel. Se o Irã voltar a fazer o enriquecimento de urânio, os ataques vão acontecer. E agora, rolou algum tipo de acordo? O Irã prometeu que vai. A AEA, que é a agência da ONU especializada em questões nucleares, não pode fazer vistorias no Irã. O Irã está falando que vai enriquecer urânio. E aí, o que mudou? Entende? Por isso, o New York Times já está estabelecendo, ouvindo fontes locais, que um ataque contra o Irã pode acontecer no futuro próximo e que vários países da região do Golfo Pérsico já estão se preparando. Para finalizar, pessoal, uma notícia importante e que pode respingar de novo no governo Zelensky. Para quem não sabe, a gente teve no primeiro semestre desse ano instituições como a ANABU e a SAP, que são instituições independentes que fazem uma fiscalização anticorrupção na Ucrânia. Lembrando que a Ucrânia é um país muito envolto em casos de corrupção, não é do governo Zelensky, isso é tradicional no regime, no governo ucraniano. O governo Zelensky, ele tentou aprovar uma lei muito polêmica no primeiro semestre, alegando que essas duas instituições que são independentes, elas ficariam debaixo do guarda-chuva do gabinete do procurador-geral, ou seja, sob influência do governo, alegando que era uma tentativa de combater a interferência russa nos gabinetes que fiscalizavam ali a corrupção da Ucrânia. Quer dizer, então, que o Zelensky, utilizando o argumento que pode estar infestado de russos, quer enfraquecer mecanismos independentes de combate à corrupção, é isso? Óbvio que isso foi muito criticado pela comunidade internacional, pela União Europeia, que alegou que isso poderia afastar a Ucrânia da própria União Europeia. O Zelensky falou que, não, então realmente eu ouvi as demandas populares, realmente acho que eu não concordo, revogou essas medidas, e tanto o Nabu quanto o SAP continuaram como independentes. Começou uma operação que eles alegam que foram 15 meses de investigação, mais de 1.000 horas de gravações, envolvendo propinas e controle financeiro do setor energético. Vários processos de busca e apreensão, inclusive de ex-ministro do governo e de pessoas, empresários muito próximos do Zelensky, com pessoas deixando o país, investigando desvios bilionários do setor energético ucraniano. Sendo sincero com vocês, por enquanto não respingou no Zelensky. Mas será que vai respingar? Não sei. A gente percebe que são várias pessoas próximas do governo Zelensky. Existem, por exemplo, denúncias de corrupção ligada ao recrutamento de soldados, alegando que os militares eles fazem dispensa se os civis pagam uma quantia ali para os militares. A gente sabe que teve casos, por exemplo, durante o ápice ali 2022, 2023 da guerra Rússia-Ucrânia, de dinheiro que estava vindo da União Europeia e dos Estados Unidos que era desviado pelos oligarcas ali, pelos governantes, né, pelos secretários do governo ucraniano. Então, a Ucrânia, infelizmente, é um país envolto em casos de corrupção e claro que isso pode ser utilizado como argumento, inclusive pelos próprios republicanos, para reduzir a ajuda que vai para a Ucrânia. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e